Agora a gente vai abrir espaço para conversar com um especialista, um pesquisador da UFSC, para esclarecer o que já se sabe sobre essa doença até agora. Porque nós estamos há 1 ano da pandemia em Santa Catarina e de lá para cá você mesmo deve ter percebido quantas informações mudaram, principalmente no início, quando nós falávamos em perfil para a doença, né? Que seriam os idosos. Hoje em dia nós já não temos esse tipo de parâmetro para apontar. A gente vai conversar então com o Lauro Matei, que é pesquisador da UFSC e também coordenador do Núcleo de Estudos de Economia Catarinense. Muito obrigada, Lauro, por nos receber aqui no SBT Meio Dia, por nos ajudar a entender o que já se sabe até agora do coronavírus, depois de 1 ano de estudo, 1 ano de pandemia, 1 ano de pesquisa sua e também da sua equipe. Bom dia para você. Bom dia, boa tarde a todos. Eu acho que a gente tem que olhar, é importante, né? A data de hoje, de fato, celebra, e nós não temos muito para celebrar, mas ela marca 1 ano que se identificou o primeiro caso em Santa Catarina, exatamente, na verdade foram 2, no dia 12 de março de 2020. E o que nós vemos é que essa pandemia ela teve 2 surtos. Nós estamos vivendo um surto mais longo, mas nós tivemos um surto bastante expressivo dos meses de julho e de agosto, porém, há uma diferença muito grande em relação ao que nós estamos vivendo agora. Em março, quando nós tínhamos os primeiros casos, aparentemente parecia que depois de algumas medidas que o governo do estado tomou, que a pandemia estava sob controle. Mas, na verdade, ela nem tinha ainda chegado em Santa Catarina, né? E, aos poucos, ela foi se instaurando. Quando nós chegamos no final de julho, ela estava presente em todos os 295 municípios do estado. E, a partir daí, todos os números, seja de casos, seja de óbitos, seja de casos ativos, eles só foram crescendo e se acumulando. Acontece que tem uma diferença em relação àquele surto com o momento atual. E o momento atual, nós estamos falando dos meses de novembro até agora. E a principal diferença que tem é uma escala que nós criamos, que ela mede a velocidade de contaminação das pessoas. Para se ter uma ideia, lá atrás, para se ter 20 mil casos, foram necessários 103 dias. Né? Agora, na última semana, 3 dias revelaram 20 mil casos. Né? Então, um primeiro aspecto que está chamando a atenção é que a velocidade de contaminação das pessoas nesse momento, nos meses de janeiro, fevereiro e março, está sendo infinitamente superior ao que foi anterior. Né? E, obviamente, que ela traz uma consequência. Né? A consequência é que, por um lado, os casos ativos, ou seja, as pessoas doentes, elas continuam aumentando o tempo todo e, ao mesmo tempo, o número de óbitos está subindo assustadoramente em Santa Catarina. Então, nós chegamos num cenário do pior possível, que é aquele cenário que a Organização Mundial de Saúde recomendava em março de 2020, que a gente precisava evitar a sobrecarga da estrutura de saúde, porque ela entraria em colapso caso não se fizesse medidas preventivas mais contensivas da circulação do vírus. O que aconteceu é que, no momento, o vírus em Santa Catarina ele está circulando livremente, há uma grande taxa de contaminação, o RT, que é o índice que mede a taxa de transmissão, na última semana está em 1,30, isso significa que cada 100 pessoas estão contaminando mais 130, e os números estão mostrando que, aparentemente, a doença está sem controle no estado. Né? Professor, e com isso... Pois não. O senhor vem fazendo os estudos, né, desde o início da pandemia. A gente sabe que pouco se sabia naquela época, ainda se tem muito, né, a estudar, mas por tudo que o senhor com a sua equipe já analisou nesse período e nesse momento que é considerado o pior momento da pandemia, o que o senhor considera, diante desses números apurados e essas estatísticas, que seria necessário para frear esse pior momento que nós estamos vivendo? Veja bem, nós estamos diante de uma estrada com uma encruzilhada, né?
para a direita, você vai em direção à vacina. O problema é que essa encruzilhada para a direita ela é muito lenta e a vacina está sendo bastante pequena em termos do que era necessário nesse momento, não no ano que vem. Agora, nós precisamos ter uma vacinação em massa. Então, isso é reconhecido no Brasil todo, e em Santa Catarina também. Você tem limites do processo de vacinação. E se essa encruzilhada pela esquerda seguir dessa forma, nós temos duas alternativas. Nós precisamos restringir a circulação do vírus. Por quê? Porque não vai haver sistema de saúde, nem no Brasil, nem em Santa Catarina, em lugar nenhum do mundo, que dê conta dessa quantidade de gente que está doente e que precisa um leito hospitalar. Vamos supor, você acabou de divulgar, hoje nós estamos com mais de 38 mil pessoas com a doença no estado. Se 50% dessas pessoas precisarem do hospital, não tem estrutura de saúde para dar conta disso. Então, acho que a sociedade precisa tomar consciência que as medidas preventivas nesse momento são essenciais, até que a vacina não comece a fazer seu efeito, né? Então, nós vamos ter um período de transição entre essa vacinação e o efeito da vacina no conjunto da sociedade, que nós precisamos redobrar os cuidados preventivos. Que eu sempre venho dizendo, nós precisamos evitar que as pessoas cheguem nos hospitais. Porque se continuar dessa forma, o colapso já está dado, né? Nós não temos mais onde transportar pessoas que estão doentes de uma região para outra ou para outro estado. Então, me parece que hoje é mais do que nunca necessário um freio bastante drástico no sentido de evitar a continuidade da transmissão do vírus, para ter um fôlego, para nós entrarmos no mês de abril com uma situação mais confortável. Senão nós vamos ficar meses nesse caos, porque está caótica a situação. Certo. Muito obrigada, professor, pelos esclarecimentos e pelos estudos que o senhor e sua equipe têm sido feitos, né? Têm sido feitos para divulgar e para demonstrar em estatística a gravidade da situação em que nós vivemos e a necessidade também, né, de medidas, inclusive da vacinação em massa, para que a gente não viva por muito mais tempo a pandemia que nós enfrentamos já há um ano. Isso, eu só queria reforçar, vocês tocaram muito bem nesses dois temas, né? A necessidade de comprar mais vacina e o mais urgente possível, porque nós precisamos de vacina, né? E, por outro lado, enquanto que essa urgência não é atendida, e a gente sabe das dificuldades, porque o mundo todo quer isso, né? As medidas de prevenção não podem ser relaxadas. E eu, particularmente, acho que nós estamos entrando nessa situação bastante caótica no início de março, em função de um grande relaxamento das medidas preventivas que a gente viu nos meses de janeiro e fevereiro. E a conta sempre vem. Então, acho que é hora da população, da sociedade catarinense, tomar uma consciência, ampliar os seus cuidados básicos, sanitários, usar máscara, evitar aglomeração, e com isso ajudar a passar nessa fase tão difícil que nós vamos enfrentar nesse mês e no próximo. Certo. Muito obrigada, professor. Obrigada mesmo por nos atender e ajudar a esclarecer um pouco a situação em que a gente vive e que a gente sabe, né, Fernando? Ainda na fala do professor fica ainda mais claro como é delicado esse momento.